Você já sentiu um peso tão grande no peito que parecia que o mundo inteiro estava te esmagando? Como se cada passo fosse mais difícil que o anterior e não houvesse ninguém, absolutamente ninguém, para te ajudar a carregar esse fardo? Feche os olhos por um segundo e imagine. Uma mulher, sozinha, em uma estrada deserta, com os pés sangrando e o coração partido, carregando um segredo que ela nunca contou a ninguém. Essa é a história de Abigail. E o que aconteceu com ela naquela noite vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre fé, esperança e milagres. Fique até o final. Você não vai acreditar no que ela encontrou. A noite estava fria. O tipo de frio que corta a pele como lâminas. Abigail caminhava por uma estrada de terra, com o vento uivando ao seu redor, como se tentasse arrancar dela o pouco que restava de sua alma. Seus pés descalços pisavam em pedras afiadas, mas ela não parava, não podia parar. Nos braços ela carregava um pequeno embrulho, envolto em um pano velho, manchado de lágrimas e poeira. Era tudo o que ela tinha, tudo o que restava de uma vida que até poucos meses atrás parecia perfeita. Abigail era uma mulher comum, como eu ou você. Ela cresceu em uma vila pequena, onde todos se conheciam, onde as manhãs começavam com o som dos sinos da igreja e as noites terminavam com orações em família. Ela se casou jovem com um homem chamado Eliel, um carpinteiro de mãos calejadas, mas coração gentil. Eles sonhavam com uma casa cheia de risadas, de crianças correndo pelo quintal, de uma vida simples, mas abençoada. E por um tempo, tudo parecia possível. Até que a escuridão chegou. Primeiro foi a doença, uma febre que consumiu Eliel em semanas, deixando Abigail viúva aos 23 anos. Ela se lembra de ficar ao lado dele, segurando sua mão, enquanto ele tossia e tremia, prometendo que ficaria bem. Mas ele não ficou. Depois veio a fome. A vila onde moravam foi assolada por uma seca que matou as plantações, secou os poços e trouxe o desespero. Abigail vendeu tudo o que tinha. Os móveis que Eliel havia feito com tanto cuidado, as poucas joias que herdaram da mãe, até o vestido de noiva. Mas não era o suficiente. Nunca era o suficiente. E então o pior aconteceu. Abigail descobriu que estava grávida. No começo ela sentiu o fio de esperança. Talvez aquele bebê fosse um sinal, um presente de Deus em meio à dor. Mas a vila não viu assim. Os vizinhos, que antes a abraçavam, começaram a sussurrar. Como ela vai criar uma criança sozinha, diziam. É uma vergonha, uma viúva grávida, sem marido, sem nada. Os olhares de julgamento eram como facas. Abigail se sentia cada vez mais sozinha, cada vez mais pequena. E naquela noite, enquanto caminhava pela estrada, ela carregava nos braços o filho que nascera morto apenas 2 dias antes. Por que ela estava ali? Sozinha, com os pés sangrando e o coração em pedaços. Porque Abigail não tinha mais para onde ir. A vila a rejeitara. Sua família a abandonara. Até Deus, ela pensava, parecia ter virado as costas. Ela ouvira as histórias da Bíblia, as promessas de um Salvador que dizia: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mas onde estava ele agora? Onde estava o alívio prometido? Abigail caiu de joelhos na estrada, um embrulho apertado contra o peito, e gritou para o céu: "Por quê? Por que me abandonaste?" Foi então que algo aconteceu. Algo que ela nunca poderia explicar, mas que mudou tudo. No meio da escuridão, uma luz suave apareceu à distância. Não era a luz de uma tocha ou de uma lanterna. Era diferente, como se o próprio ar estivesse brilhando, pulsando com uma presença que Abigail não podia descrever. Ela sentiu um calor no peito, como se alguém estivesse abraçando-a, mesmo sem tocá-la. E então uma voz, não alta, não trombosa, mas clara, como um sussurro que atravessava o vento. "Abigail, eu vejo você. Eu sempre vi você." Ela olhou ao redor, assustada, mas não havia ninguém. Apenas a luz, que agora parecia mais próxima, mais intensa. Abigail segurou o embrumo com mais força, como se quisesse proteger o que já não podia ser protegido. "Quem está aí?" ela perguntou, com a voz tremendo. A resposta veio como um eco em sua mente. "Você não está sozinha. Entregue-me seu fardo." Abigail começou a chorar. Não eram lágrimas de desespero, mas de algo que ela não sentia há meses. Alívio.
Pela primeira vez, ela sentiu que alguém ou algo entendia sua dor. A luz a guiou. Abigail não sabia para onde estava indo, mas seus pés começaram a se mover como se soubessem o caminho. Horas depois, ela chegou a uma pequena capela escondida entre as árvores, um lugar que ela nunca havia visto antes. A porta estava entreaberta e dentro uma mulher idosa esperava, como se soubesse que ela viria. "Você chegou, minha filha", disse a mulher com um sorriso que parecia carregar séculos de sabedoria. Abigail caiu em seus braços, soluçando, e contou tudo: a perda, a dor, o abandono. A mulher ouviu em silêncio, sem julgá-la, sem condená-la. E então ela disse algo que Abigail nunca esqueceria: "Você carregou esse peso sozinha por tempo demais. Agora, deixe-o aqui. Ele não é seu para carregar." Naquela noite, Abigail enterrou o pequeno embrulho ao lado da capela, sob uma árvore que parecia brilhar sobre a luz da lua. A mulher idosa orou com ela e, pela primeira vez em meses, Abigail sentiu paz. Não era o fim de sua dor, mas o começo de sua cura. Ela voltou para a vila, mas agora com uma força que não sabia que tinha. Começou a ajudar outras mulheres, viúvas, mães que haviam perdido seus filhos, pessoas que, como ela, sentiam que o mundo as havia abandonado. Abigail se tornou um farol, uma prova viva de que, mesmo nas noites mais escuras, há uma luz que nunca se apaga. O que aconteceu com Abigail naquela estrada não foi apenas um milagre, foi um convite. Um convite para todos nós que carregamos fardos que parecem grandes demais, que enfrentamos noites tão escuras que esquecemos como é a luz. A Bíblia diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Abigail descobriu que essas palavras não são apenas uma promessa, elas são um chamado para deixar o peso aos pés de aquele que nunca nos abandona. Hoje, anos depois, dizem que a capela ainda está lá, escondida entre as árvores, o lugar onde os cansados encontram descanso, onde os quebrados encontram cura. Alguns dizem que a luz ainda aparece em noites como aquela para aqueles que ousam acreditar. E você? Qual é o fardo que você está carregando? Qual é o peso que você acha que ninguém pode entender? Talvez, como Abigail, você esteja apenas um passo de encontrar a luz. Se essa história tocou seu coração, se ela te fez lembrar de algo que você já viveu, comente aqui embaixo. Eu também já estive nessa estrada. Inscreva-se no canal, mas só se você sentir que essa história precisava chegar até você. Deixe um like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que não está sozinho, porque no final, todos nós precisamos de um lugar para descansar. Fiquem com Deus.